Querido diário, acho que a gente já se conhece, né? Eu te usava bastante quando era criança, mas enfim, vou me apresentar de novo. Meu nome é Clara, há um tempo atrás eu era assim, vivia triste pelos cantos, queria ser como as meninas populares da minha escola. E eu quebrei a cara e me decepcionei muito com isso. Nossa, como eu sofria. Até que um dia uma pessoa legal cruzou o meu caminho naquela escola, por um milagre. E assim, sem querer nada em troca, mostrou que não importa o que a gente veste, nem o que a gente tem, nem com quem a gente anda. Se a gente quiser mudar alguma coisa em nós, que fosse por nós mesmos e não pra agradar ninguém. E aí com isso eu tirei a bunda da cadeira e fui fazer alguma coisa pela minha vida. Em vez de ficar só lamentando, sabe? No início deu tudo errado, eu fiquei com mais raiva ainda de tudo. Nossa, que ódio. Mas eu não desisti. Vi uns videozinhos pra me ajudar, tive paciência, fui tentando. Tava entendendo que quando a gente quer muito as coisas, não pode fazer pouco pra conseguir, sabe? Além dessa mudança meio que, sei lá, interior, dei também um up nas minhas roupitas, que eu já não aguentava mais. Nos acessórios, nas makes também. Foi mais ou menos assim. Olá! Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Gente, olha que mara esse aqui de cor. Até queimar o negócio, né? Mais um beijo pra ti, meu amor da minha vida. Pega, vai lá no meu Instagram, que é canal Andressa Martins, tudo junto. Olha, esse aqui é meu vídeo, olha que bonitinho. E comenta na minha última foto, ou seja, na foto mais recente que eu postei, alguma coisa que tu viu aqui nesse vídeo e que te chamou a atenção. Pode ser na metade do vídeo, no final do vídeo, enfim, alguma coisa, tá? E aí eu vou seguir 20 pessoas que comentaram isso. Porque não é justo só tu me conhecer meu rosto e eu não saber nem quem tu é. E aí vai lá que a gente fica best friends. Inclusive eu vou seguir aqui alguns de vocês. Olha que linda! Adorei as fotos dela. Vamos seguir de volta. Olha, essa aqui foi inspirada nas fotos de asa que a gente fez. Curti. E vamos seguir de volta. Olha essa aqui que linda. Ai, gente, vocês são tão fofinhos. Então vai vendo o vídeo aí que eu vou continuar seguindo meus meios aqui, tá? Essa dica aqui é pra gente fazer o ET no nosso boné, sabe? É muito Tumblr, eu vi em várias fotos Tumblr e é muito simples de fazer. A gente vai precisar de algum tecido durinho. Como eu quero que o meu ET seja branco, eu vou usar um jeans branco. Ou vocês podem usar um retalho de jeans de outra cor e pintar da tinta que vocês querem, ou então deixar da própria cor do jeans. E aí a gente vai fazer um desenho de ET. Aí pra ele ficar mais grossinho, uma dica é dobrar o tecido ao meio e cortar 2 vezes. Aí a gente vai desenhar o ET, eu não sei desenhar muito bem, mas enfim. Outra pra imprimir o molde, cortar e fazer exatamente do contorno, mas eu vou fazer a olho mesmo. Aí como eu cortei ele em 2 vezes, eu vou colar um por cima do outro pra ficar mais grossinho. E aí depois é só desenhar os olhinhos. Gente, só eu consigo fazer um ET mais feio que um ET, credo. Aí depois que estiver pronto, vocês vão passar a caneta no contorno e dentro dos olhos. E a gente vai fazer também um contorninho aqui na beirada, ó. Ai, que ET feio, mas calma que vai dar certo. Ah, e se tu estiver gostando do vídeo, não esquece do like. Pronto, a gente vai colar ou costurar isso no nosso boné. Amiga, eu achei que ficou super Tumblr, então eu que fiz um ET horroroso, ficou bonito. Imagina se tu fizer um ET decente. Eu colei com fita, a gente pode tirar sem estragar o boné e colocar quando a gente quiser. Eu já mostrei pra vocês que lápis de colorir, aquele de pintar papel mesmo, aquarelável, quando a gente coloca ele num copo com um pouco de água, ele vira um batom super pigmentado e o melhor da cor que a gente quiser. Outra dica que a gente pode usar com essa mesma técnica é usar como sombra. Gente, sério, é muito legal. Se vocês usarem o preto, por exemplo, dá pra fazer aquele delineado gatinho super fácil. Ele já vai ficar com aquela pontinha perfeita pra fazer o delineado. Uma dica mara que eu amo fazer é usar o preto e vários tons de marrom pra fazer um esfumado. Se tu vai numa festa, pode usar o prata ou então o azul marinho, fica muito legal. Então agora já sabem, né? Gente, calça com a barra desfiada tá super em alta, bombou nas passarelas e agora no street style. E pra gente fazer na nossa calça básica é muito simples.
A gente vai começar tirando fora a bainha e depois a gente vai delimitar até onde a gente quer o desfiado. A gente pode riscar com um giz ou um lápis ou fazer a olho mesmo. E a gente vai cortando várias linhazinhas do mesmo tamanho. E assim que tiver tudo assim, ó, cortadinho, o truque é pegar cada faixinha dessas que a gente cortou e tirar as partezinhas brancas pra fora. Essas partezinhas que estão de lado aqui, a gente vai puxando pra ficar só as partes azuis. Então esses fiozinhos brancos aqui vão fora, os fios que estão de lado, na horizontal, e vai ficar só os fios da vertical, que estão em pezinho. E automaticamente a gente já vai vendo todo o desfiadinho pronto. E vai ficar só o desfiadinho assim. Aí depois que tudo estiver desfiadinho, tá pronto e a gente pode fazer a outra perna. A próxima ideia é fazer um acessório bem estiloso, pode ser de papelão que é melhor ainda, ou então um pouquinho mais durinha que uma folha de ofício normal, tipo uma folha de revista, algo assim. E aí a gente vai desenhar os triângulos do tamanho que a gente quer o nosso colar. Daí a gente vai fazer isso 3 vezes, só que na terceira vez a gente vai deixar um pouquinho mais de espaço pra cima assim. Depois vocês vão entender por quê. A gente vai ter 2 triângulos iguais e um quase igual, só que com essa binha aqui, ó. Assim ele fica igual a esses, mas ele tem essa binha a mais. E aí a gente vai pintar isso da cor que a gente quiser. Eu vou pintar com essa tinta aqui dourada. Depois a gente vai precisar de uma cordinha ou de uma correntinha que vocês tenham aí. E aí a gente vai colar um triângulo no outro, assim, a pontinha encaixando em cima do outro. E esse aqui, que é o maiorzinho, vai ficar em cima. A gente vai passar o cordãozinho por baixo dele pra segurar o nosso colar. Vocês podem colar com cola, com fita dupla face, com o que vocês acharem melhor. E é isso, esse é o resultado. Fica muito estiloso e é muito baratinho de fazer, né? Fala sério. Próxima dica, a gente vai fazer um pó translúcido, só que com um pouquinho de cor. A gente vai pegar e misturar num recipiente uma colher de farinha de trigo ou de amido de milho, né, que é maisena no caso, com uma raspinha de sombra marrom. Pode ser o marrom que vocês quiserem, um mais escuro ou um mais aberto. E aí mexe bastante. E desse jeito ele vai selar a base perfeitamente, vai ficar com uma cobertura muito boa e vocês vão ver. É um salva-vidas quando o nosso pó acaba e a gente não teve tempo de comprar. Testem aí, depois me contem. Uma forte tendência é os calçados com pelinho, com pelúcia, sabe? A gente só vai precisar comprar numa loja de tecidos esse tecido peludinho aqui. Pode ser da cor que vocês quiserem, o branco e o preto é o que eu mais vejo nas lojas por aí. Vocês podem colocar em tênis, em coturnos. Usem o calçado que vocês tiverem por aí, que quiserem reformar. E agora pro inverno fica super charmoso, então apostem total nisso. E aí pra colocar é muito simples, a gente vai cortar um tamanho, eu acho que uns 4 dedos tá bom. E aí pode cortar bem pouquinho a mais, pra ficar por dentro só um acabamento, ou cortar bastante a mais pra ficar quentinho também no pé. E aí pra colocar, vocês já sabem, né, não tem mistério nenhum. A gente coloca aqui todo ao redor do calçado e cola com cola de tecido. Eu tô usando essa cola aqui de silicone, que custa uns R$5 mais ou menos. Uma forte tendência que vem por aí são as blusas soltinhas de veludo. E tem uma maneira muito facilzinha e muito rápida de fazer. A gente só vai precisar basicamente de um tecido de veludo. Aí o tamanho vai depender do tamanho que vocês querem de vocês. Quanto maior, mais despojado vai ficar, e quanto menor, mais certinho vai ficar. O meu eu usei um pedaço bem grande, de 1 metro por 80 centímetros. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar esse tecido. Aí aqui na metade da parte de cima, onde está dobrado, a gente vai abrir cortando um meio círculo. Dessa forma aqui. A gente vai fazer 2 costuras bem básicas, daqui até lá embaixo. Aí pode costurar com máquina de costura ou com agulha e linha, pontinhos super básicos e bem pequenininhos para ficar imperceptível. Aí eu abro aqui para dar um nozinho por dentro. E depois que tiver tudo costuradinho, tá pronto. A gente vai colocar os braços por aqui, onde não tá costurado, e o resto vai ficar bem soltinho, bem legal. Como o veludo é um tecido que não desfia, a gente pode deixar ele assim, mas se vocês quiserem,
podem dar uma dobradinha pra dentro e fazer bainha. É só dobrar 2 vezes bem fininho e passar uma costurinha básica, tanto nas laterais como na barra e na gola. Agora a gente vai transformar uma saia longa dessas assim, que quase todo mundo tenha tirado no armário, que é uma das peças que vocês mais me pedem lá no Insta pra dar uma cara nova. E aí a gente vai transformar em 2 peças super fashionista. Então a gente vai começar cortando a barra pra ficar no comprimento midi. Então vocês têm que experimentar e ver como que ela vai ficar do comprimento midi em vocês. Pra mim eu vou ter que tirar mais ou menos 1 palmo. E eu vou marcar com um alfinete pra depois eu cortar e ficar mais fácil. Mas vocês podem fazer um risco. Tudo amassado aqui porque eu fui girando. E aí embaixo, para fazer um acabamentinho, a gente pode dobrar 2 vezes bem fininho. E aí a gente pode colar com cola de tecido, cola de silicone, ou então passar o pontinho zigue-zague da máquina de costura, ou fazer pontinhos com agulha à mão. Ó, tá vendo esse tecido aqui que sobrou, normal? A gente vai juntar 2 partes dele assim. E aí, ó, eu vou colocar aqui um alfinete só pra eu saber que a gente tem que costurar aqui. E aqui a parte de cima a gente vai trançar assim, pra colocar o pescoço nessa parte aqui. E se o tecido de vocês for bem transparente como o meu, coloquem um forrinho também. E aí depois a gente vai pegar essa parte aqui que sobrou e a gente vai costurar aqui, ó, nas laterais, até fazer a volta nas nossas costas e costurar aqui também. Então, pra recapitular, a gente vai precisar costurar aqui na lateral, nas 2 laterais, aqui no meio, frente com frente, dando pequenos pontinhos. E aí depois que tiver tudo costuradinho, tá pronto. Sabe quando não sobra mais nada do nosso rímel? A gente vai pegar a embalagenzinha dele e raspar um pouquinho de sombra marrom ou preta. Pode ser bem pouquinho mesmo. A gente dá uma raspadinha e coloca tudo ali no frasquinho. Para facilitar, a gente pode fazer um conezinho com papel assim. E depois pinga umas gotinhas de soro fisiológico. E pronto, vai estar com bastante rímel, novinho, e a gente não precisa comprar outro. Agora a gente vai customizar uma blusinha super básica como essa daqui. E assim, tem muitas maneiras de customizar uma blusa básica dessas. Vou mostrar aqui pra vocês uma delas. Que eu começo cortando toda a parte da frente dela na metade, que nem eu tô fazendo. Depois que a gente tiver aberto no centro da blusa, a variedade de aviamentos que a gente pode colocar é muito grande. Desde fitinhas finas, zíper também fica legal, como se fosse um casaquinho, ou uma faixa de renda, de broderie. Enfim, tudo isso vocês encontram nos armarinhos, nessas lojas de aviamentos que tem no centro da cidade, ou qualquer uma dessas lojinhas que vende coisa pra costura. Na minha eu decidi que eu vou colocar 2 camadas desse daqui. Aí depois que eu prendi uma florzinha na outra e nas 2 laterais, tá pronto. E era uma blusinha super simples, daquelas bem baratinhas, e deu um toque bem mais chique nela, adorei. Agora outra diquinha de beleza que é super eficaz é usar esse kitzinho aqui da Labella Liss. Esse aqui é o Viúva Negra, que é o shampoo reconstrutor e o leave-in reconstrutor. Eles têm uma ação condicionante bem profunda, então o shampoo vai vir como uma preparação da máscara. A gente massageia por 1 minutinho, depois enxágua, e o leave-in eu aplico com o cabelo molhado depois do banho, uma quantidade suficiente assim para uma aplicação, e a gente não enxágua, tá? E ele serve como uma proteção para os cabelos, para os danos que vão vir, é muito bom, né? Depois eu seco o cabelo normalmente e ele já sai super brilhosinho, do jeito que eu gosto. E assim a gente fica muito mais estilosa, porque o cabelo também faz parte de todo o look, de todo, né, toda a composição. Ai, ai, sabe de uma coisa, Diário? Com essas mudancinhas eu tô me sentindo muito mais alegre, mais feliz comigo mesma, sabe? E isso é tão bom. Mas então, acho que por hoje é só isso. Quem sabe eu volto amanhã pra contar a continuação dessas minhas histórias. Assinado, Clara.